peso acima da média, vida sedentária e alimentação rica em açúcar. Este é o caminho para se chegar a uma das doenças que mais afetam os brasileiros e que é considerada epidemia pela Organização Mundial de Saúde, o diabetes. O tipo 2 é o mais comum. É quando o organismo não consegue metabolizar a glicose existente na corrente sanguínea, produzida em excesso pelo pâncreas. Só no Brasil são 10 milhões de diabéticos. É como se todos os moradores da capital paulista não pudessem comer doces e outros alimentos que se transformam em glicose no sangue. Neste ambulatório do Hospital de Base de Rio Preto, pessoas travam uma luta diária contra o diabetes. A saúde delas depende de mudanças de hábito e de controle rigoroso. Tá um pouquinho meio alterado. Então vai precisar controlar melhor a alimentação. É sim. O teste é muito simples e ajuda a controlar a doença. Basta retirar uma gota de sangue e em alguns segundos este aparelho calcula a taxa de glicemia no sangue. Se o índice for menor que 100, significa que a pessoa é saudável. Se ultrapassar, as chances de ter diabetes são grandes. E aí, dona Olinda, quanto deu? Deu 92. Isso significa? Que está normal. Sem problemas? Sem problemas. Até esse número, até 100? Até 100 é normal. Passou de 100, já pode ser diabetes. A doença pode demorar anos para ser descoberta. A característica dela realmente é de poucos sintomas. E ela é perigosa exatamente por isso, por não dar sintomas. As pessoas desenvolvem o diabetes, não percebem e o diagnóstico acaba sendo feito de forma tardia. Daí o grande problema, que muitas vezes o diagnóstico é feito por meio de complicações. O diabetes é motivo de estudo em vários centros de pesquisa pelo país. Um deles é o Hemocentro de Ribeirão Preto. O tipo estudado é o 1, que impede a produção de insulina pelo corpo. Há 2 anos, os pesquisadores investigam os mistérios de uma conspiração que acontece no sistema de defesa do corpo humano. Células que deveriam defender mudam de lado e atacam o pâncreas. A primeira medida foi usar medicamentos para reverter este processo. O passo seguinte foi retirar células-tronco e depois reaplicá-las nos pacientes. A medicação é suspensa e o sistema de defesa para de atacar. Este tipo de tratamento ajuda apenas pacientes com diabetes do tipo 1, mas só quando a doença for descoberta com até 6 semanas. Neste tempo, ainda existem células saudáveis no pâncreas. De 10 pessoas que passaram pelo tratamento, 2 reduziram a dose de insulina e 8 não precisam mais do medicamento. É o caso do enfermeiro André Ricardo, que há 2 anos não usa mais a insulina. Me sinto totalmente curado, Deus quiser, para sempre. Assim como o diabetes, as pesquisas clínicas avançam também no tratamento de pacientes com malformação. 5.800 brasileiros nascem todos os anos com algum tipo de imperfeição no crânio ou na face. As mais comuns são fissuras de lábio e abertura do palato. Em Bauru, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais, o Centrinho, realiza ao mesmo tempo pesquisa e atendimento de graça para pacientes como o filho de Maria Cristina. Meu filho é portador da síndrome de Cruzon, né? Um tratamento é a longo prazo. Ele já fez várias cirurgias e depois dessa última cirurgia ele já melhorou bastante. O tratamento dura anos e exige várias cirurgias. Quando eu cheguei aqui, até que eu não tinha muita esperança, mas quando eu cheguei aqui, eu vi outras pessoas operadas, normal, aí me trouxe muita esperança. Mantido pelo SUS e administrado pela USP, o hospital é reconhecido como centro de referência pela Organização Mundial de Saúde. Nós temos hoje pacientes oriundos de todas as regiões do Brasil e de praticamente todos os países da América Latina. A aplicação das descobertas em medicina transformam a vida de pessoas como a pequena Giovana. Quem vê ela hoje não imagina que ela passou os primeiros 3 anos e meio de vida sem ouvir nenhum tipo de som. Foi um baque imenso. A primeira reação minha e da minha esposa foi chorar. Mas ao mesmo tempo a gente levantou a cabeça e dissemos, vamos lutar. A gente vai batalhar e a nossa filha pelo menos vai poder falar.
E é exatamente isso que a gente fez. A família que mora em Jundiaí conheceu aqui o transplante coclear, que é indicado para pessoas que nunca desenvolveram a audição. A parte externa começa pelo microfone, o microfone capta os sons, que é dito, né? Passa através do fio para o processador de fala. Esse processador ele vai codificar o som de um som natural para um som elétrico e aí depois ele retorna para a antena. Essa antena, através de indução magnética, ela vai para a parte que vai conectar com a parte do paciente. Então aí é que vai ser jogado o som daqui para a parte do componente interno que está na cóclea. Afinar um piano com o aparelho conectado ao computador, tons graves e agudos, o volume e a intensidade do som são ajustados. Por isso, Giovana, de 6 em 6 meses, precisa ser avaliada por fonoaudiólogos. Hoje, com 5 anos, ela já reconhece quase todos os sons. Depois do implante do aparelho, as famílias passam a frequentar essa casa modelo durante 5, 6 anos. Aqui, as crianças têm a oportunidade de identificar e reconhecer sons comuns no dia a dia, como, por exemplo, o barulho do liquidificador, a água caindo na pia ou simplesmente o som de uma porta batendo. Para nós pode parecer muito pouco, mas para quem passou os primeiros anos de vida no mundo do silêncio, é uma conquista. Isso tudo são coisas que para as crianças ouvintes geralmente são insignificantes, mas isso é importante demais. Então a gente dá muito mais valor. O que as crianças aprendem, vou te falar, é tão gratificante que eu não saberia explicar. Temos crianças com 1 ano implantada, temos crianças que foram implantadas com 3, 4 anos. Essa criança que foi implantada com 1 ano, o resultado dela é muito mais rápido, desde que haja um envolvimento da família e uma terapeuta como reabilitadora na cidade de origem. Né? Essa criança de 3 ou 4 anos, ela já perdeu, o tempo de surdez dela já foi muito maior. Então ela vai ter muito mais dificuldades até para perceber os sons ambientais. A medicina inspira a ficção. No filme A Outra Face, os personagens trocam de rosto. No cinema, uma transformação simples. Na vida real, uma complicada e trabalhosa busca pela reconstrução de partes do corpo, que exige anos de estudos. É a busca pela excelência no tratamento. Este pesquisador, conhecido mundialmente, veio da Suécia para o Brasil. Hoje, o instituto que leva o nome dele atende em Bauru 80% dos pacientes de graça. Pessoas que perderam os dentes, parte da face do corpo, por malformações, mutilações, acidentes ou tumores. Per Ingvar Branemark é quem desenvolveu a técnica de usar um implante ósseo integrado. Utilizando o titânio, ele consegue fixar próteses diretamente ao osso humano. Branemark exemplifica o procedimento com o caso do implante de dedo. Ele afirma que a técnica permite ligar nervos e ossos enviando sinais para o cérebro e a pessoa tem os mesmos sentidos e funções originais. Débora é uma dessas pessoas. Ela desenvolveu um tipo de câncer raro que atinge 1 em 1 milhão de pessoas no mundo. A doença se espalhou rapidamente pelo nariz e a boca. Ele é muito agressivo e ele destrói assim muito rapidamente. Na luta pela vida, ela enfrentou uma quimioterapia experimental. Depois da cura do câncer, Débora passou pelo implante com a técnica de Branemark em Bauru. Para Débora, a surpresa com a medicina e a oportunidade de recomeçar a vida. Vou viver, eu vou usufruir das coisas que a vida me oferece, né? Ter a oportunidade de ver meu filho crescer, de voltar a trabalhar, né? De voltar realmente à vida. A ciência que descobre transforma a vida de todos. All of those people that we have patients we have treated over the 40 years or 50 years become our family.